Gente, agora um assunto sério que eu quero inclusive a sua opinião. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião nas nossas redes sociais, tá? Eu gostaria de saber muito a opinião de vocês. Dizendo que nós estamos juntos. O que aconteceu? Vocês sabem que o STF, o Superior Tribunal Federal, descriminalizou na última semana a posse, da maconha. Ele descriminalizou a posse da maconha. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que isso pode fomentar o tráfico de drogas? Vocês acham que isso pode aumentar o número de usuários de drogas? Ou vocês acreditam que não? Ou vocês acreditam que foi uma medida assertiva? Lembrando que quem deve legislar é o Congresso, são os deputados, Eles que têm o papel de legislar, tá certo? Então, eu já deixo essa dúvida aí para vocês. Nós vamos soltar esta matéria e na volta eu quero saber a opinião de vocês sobre a descriminalização do porte da maconha, tá certo? Que até uma gramatura ali, eu acredito que de 40 a 60 gramas, 40 gramas, até 40 gramas, a pessoa não vai mais presa, tá certo? E lembrando, gente, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, Inclusive, vários ex-viciados em drogas, vários ex-dependentes químicos relatam, que começaram a usar outras drogas ainda mais pesadas, como o crack, a cocaína, por terem iniciado na maconha. Então eu quero ouvir aí a sua opinião e agora nós vamos ouvir o deputado, o doutor Osmar Terra, que é médico, e também deputado, e ele mandou um recado forte ao STF, viu? Vamos ver o que disse o doutor Osmar Terra. Dizendo que nós estamos juntos nessa grande frente. É uma frente que é religiosa, mas também é uma frente que representa a nação brasileira. Uma questão que tem que ficar clara aqui é que os 200 milhões de brasileiros, 203, 210, eles não têm condições de se reunir toda semana para dizer o que querem, para ser votado, levantar a mão lá. Não tem uma praça que caibam 210 milhões de brasileiros. Então, o que a lei e a Constituição fez? Disse que todo o poder emana do povo, mas será exercido por seus representantes eleitos. Nós somos o povo brasileiro. Nós representamos o povo brasileiro. Não é o Supremo, não é a ministra Nízia, nem esse Conselho Nacional de Saúde, que não tem representatividade nenhuma na sociedade. Está ficando cada vez, os conselhos que foram criados para ouvir a voz da sociedade civil, cada vez mais estão partidarizados, estão diminuídos na sua representatividade. Nós representamos o povo brasileiro. Então, nós temos o dever de dizer aqui hoje que a legislação que mexe com a vida e que mexe com a destruição da vida, que é também a nossa luta contra as drogas, ela é vontade de 80% da população brasileira. Podem fazer pesquisa. A Folha de São Paulo diz que mais de 70% da população brasileira é contra a liberação das drogas. Se botar a pauta do aborto, é muito mais. Então nós estamos aqui representando, nós não somos nós. Nós somos o povo brasileiro representado. E se for as decisões têm que ser nessa casa, não é no Supremo. O Supremo é um órgão técnico. O Supremo tem que dizer que se um artigo é constitucional ou não é constitucional. Esse é o dever do Supremo. Agora, legislar, dizer que o artigo é constitucional, mas aí vamos discutir a maconha e vamos discutir quantas gramas de maconha, isso é legislar. Nós estamos há 20 anos discutindo a política sobre drogas nessa casa. Aprovamos 2 leis abrangentes, uma em 2006 e outra em 2019. Fizemos centenas de audiências públicas, visitamos mais de 30 países, vimos a experiência, trouxemos especialistas por internet e presencialmente do mundo inteiro. Essa casa nunca discutiu tanto o assunto quanto as drogas. Tomamos as decisões por maioria de voto. E agora o Supremo vai dizer que não vale nada o que nós fizemos?
E o Conselho Nacional de Saúde vai dizer que tem que liberar a maconha? Quem é o Conselho Nacional de Saúde? Quantas pessoas ele representa, na verdade? Então, a ministra Anísia está se escondendo atrás do Conselho Nacional de Saúde e o Lula está se escondendo atrás da ministra Anísia. Isso. Porque a linha ideológica é essa desse governo. Sempre foram a favor do aborto, sempre foram pela liberação das drogas. Nós estamos aqui, eu estou há 16 anos lutando aqui para não liberar droga nessa casa. E conseguimos ganhar no voto, representando a maioria do povo. Agora vão dizer que não valeu nada isso? Que um papelzinho aqui, uma resolução ridícula do Conselho Nacional de Saúde vai ser a regra? Que história é essa? Esse parlamento tem que fazer valer a sua vontade. A Câmara, como disse o Magno, a Câmara e o Senado, eu sei que o presidente Rodrigo Pacheco está firme nessa questão contra a decisão, contra o Supremo legislar a questão das drogas. Nós temos que nos unir, não precisamos fazer uma guerra com o Supremo, mas o Supremo tem que nos ouvir. E tem que respeitar as nossas decisões. Estamos juntos pelo Brasil, juntos pelo povo brasileiro e juntos pela vida. E a vida dos nossos filhos e netos que não nasceram ainda e aqueles que nasceram, que eles não sejam destruídos pelas drogas. Muito obrigado. Muito bem, nós ouvimos aí as palavras do doutor Osmar Terra, né, que também é congressista, também é deputado. Eu tenho alguns pontos para levantar sobre esta questão, né? O primeiro deles, eu comentei antes da entrada da matéria, que foi o seguinte, né? Muitos ex-dependentes químicos relatam que a maconha foi para eles a porta de entrada para outras drogas, né? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o doutor Osmar Terra levantou uma questão importante. Ele disse o seguinte: olha, o papel de legislar, né, ou seja, de criar as leis, de aprovar leis, é do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados, quanto, após a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, né? E o STF simplesmente foi lá, fez a votação e aprovou o projeto, aprovou a liberação aí, né? A liberação para a posse, né, da maconha, tá certo? Agora, a gente tem que pensar muito bem, porque não é uma questão simples, é uma questão que tem que ser muito debatida, precisa ser debatida por médicos, por autoridades de segurança pública, porque isso pode pôr em risco a vida de nossos jovens, a vida de nossas crianças. Então, nós temos que debater essa questão com muita calma.